computadores nem sempre foram da forma como conhecemos hoje. Isso é meio óbvio, é claro, pois em meio a smartphones, notebooks e desktops cada vez mais compactos, é difícil pensar que em algum momento os computadores se pareciam com caixas gigantescas e pesadas que ocupavam uma sala inteira. Por isso, neste vídeo voltaremos no tempo e de forma resumida entenderemos um pouco da história dos computadores. Vamos iniciar então falando sobre o ábaco, mas aí você deve se perguntar, o que esse instrumento tem a ver com os computadores afinal? E eu te respondo, tem tudo a ver, pois a palavra computador deriva do latim computator, que por sua vez significa o ato de computar ou calcular. De forma resumida, o seu computador pode ser visto como uma supercalculadora, e o ábaco, por sua vez, pode ser considerado a primeira máquina criada para cálculo. Durante vários séculos, o ábaco foi aperfeiçoado, sendo a principal ferramenta de cálculo por muito tempo, e isso até a chegada da régua de cálculo, um mecanismo que já possuía uma boa quantidade de valores pré-calculados e organizados de forma que fossem acessados automaticamente. E apesar dessa facilidade, os valores presentes ali eram predefinidos, o que não funcionava para calcular números que não estivessem presentes na tábua. Por isso, pouco tempo depois surge o que pode ser chamado da primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. Após isso surge a máquina de diferenças, a máquina de Hollerith e várias outras. Na primeira metade do século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos e com o passar do tempo, componentes eletrônicos foram adicionados aos projetos que eram elaborados. Um grande incentivo para o desenvolvimento de computadores foi, sem sombra de dúvidas, a Segunda Guerra Mundial, visto que as máquinas estavam se tornando mais úteis em tarefas, como por exemplo, na função de descriptografar mensagens inimigas. E entre os projetos desenvolvidos no período, os que mais se destacaram foram o Mark I, desenvolvido na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e o Colossus. A computação moderna, por sua vez, pode ser definida pelo uso de computadores digitais, que não utilizam componentes analógicos como base de seu funcionamento, podendo ser dividida em 4 gerações. Primeira geração. Nessa geração, os computadores utilizavam válvulas eletrônicas juntamente com quilômetros de fios, chegando a atingir temperaturas muito elevadas, o que frequentemente causava problemas de funcionamento. Um bom exemplo de computador dessa geração é o ENIAC. Essa máquina era em torno de 1000 vezes mais rápida que qualquer outra da época. A principal inovação foi sem dúvida a computação digital, muito superior aos projetos mecânicos analógicos desenvolvidos até então. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual. Essa máquina era simplesmente gigantesca e ela contava com aproximadamente 25 metros de comprimento por 5,5 metros de altura, e isso com um peso total de 30 toneladas. Saindo da primeira, vamos para a segunda geração. E nessa geração houve a substituição das válvulas eletrônicas por transistores, o que diminuiu muito o tamanho do hardware por completo. A tecnologia de circuitos impressos também foi criada, evitando que fios e cabos elétricos ficassem espalhados. Como exemplo de computador dessa geração, temos o IBM 7030, sendo ele o primeiro supercomputador desenvolvido pela IBM lançado nessa geração. Seu tamanho era bem reduzido se comparado com o ENIAC, podendo ocupar somente uma sala comum. Ele era utilizado por grandes companhias, custando em torno de 13 milhões de dólares na época. A máquina executava cálculos em microsegundos, o que permitia até 1 milhão de operações por segundo. Dessa maneira, um novo patamar de velocidade foi atingido. Temos também como exemplo nessa geração o PDP-8, um dos minicomputadores mais conhecidos dessa geração. Basicamente foi uma versão mais básica do supercomputador, sendo mais atrativo do ponto de vista financeiro, custando centenas de milhões de dólares a menos. Saindo da segunda, vamos para a terceira geração. E nessa geração, os computadores foram conhecidos pelo uso de circuitos integrados, os quais permitiram que uma mesma placa armazenasse vários circuitos que se comunicavam com hardwares distintos ao mesmo tempo. Dessa maneira, as máquinas se tornaram mais velozes e com um número maior de funcionalidades. Um dos principais exemplos dessa geração é o IBM 360/91, um grande sucesso em vendas na época. Essa máquina já trabalhava com dispositivos de entrada e saída modernos, como discos e fitas de armazenamento, além de poder imprimir todo o resultado em papel. Saindo da terceira, vamos para a quarta geração. E essa geração é conhecida pelo advento dos microprocessadores e computadores pessoais,
E daí vem a sigla PC, que nós conhecemos e utilizamos muito, que vem de computador pessoal. E juntamente com esse advento vem a redução drástica do tamanho e do preço das máquinas. As CPUs, ou processadores, atingiram um incrível patamar de bilhões de operações por segundo, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas. Os circuitos acabaram se tornando ainda mais integrados e menores, o que possibilitou o desenvolvimento dos microprocessadores. Quanto mais o tempo foi passando, mais fácil foi comprar o computador pessoal, e nessa era, o software passou a se tornar tão importante quanto o hardware. E a partir daí, os computadores se desenvolveram cada vez mais até chegarmos na era tecnológica atual, onde contamos com computadores extremamente velozes e que cabem literalmente no nosso bolso. E aí, curtiu essa história? Então deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários que eu posso trazer aqui nos próximos vídeos que virão no canal, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e fui!